Vim a Comala porque me disseram que aqui vivia meu pai, um tal de Pedro Páramo. Oi pessoal, eu sou o Emanuel e esse é o canal do Sebo Velho, local onde eu compartilho por vídeo as minhas experiências literárias com vocês. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre a minha leitura de Pedro Páramo, do escritor mexicano Juan Rulfo. Juan Rulfo nasceu em 1917 e morreu em 1986. Nesse período em que esteve aqui na Terra, ele escreveu esse que para muitos é um dos maiores clássicos da literatura em língua espanhola. Estou falando aqui do Pedro Páramo, esse livro que é um livraço, um grande clássico da literatura, mesmo sendo chiquitito, como vocês podem ver. Publicado originalmente em 1955, o único romance de Juan Rulfo, junto de um pequeno livro de contos e um outro livro que foi uma espécie de roteiro para cinema, são as únicas páginas de literatura escritas pelo Rulfo e publicadas que nós temos conhecimento. Essa pequena obra, pequena grande obra, é muito estudada até hoje e tida como alta literatura hispano-americana por autores como Gabriel Garcia Marques, o Mário Vargas Llosa, Cortázar, Borges reconheceram também o trabalho do Juan Rulfo, e a lista de autores e autoras que gostam da literatura dele é muito vasta. A edição simpática que eu tenho aqui é da Best Bolso. Acho que, se eu não me engano, é o primeiro livro dessa editora carioca que eu tenho aqui na minha biblioteca. Um livrinho pequenininho, de preço bem acessível. Conta com a tradução do Eric Nepomucemo, um dos grandes tradutores do espanhol para o português. Tradutor que trocou cartas com o Juan Rulfo, teve um breve contato com o autor, assim como com vários outros escritores latino-americanos. Esse livrinho também conta com o prefácio do Eric Nepomucemo, comentando um pouco assim sobre a figura do Juan Rulfo e da obra dele. Algo que me chamou bastante atenção nesse prefácio é que parece que, juntando toda a obra escrita pelo Juan Rulfo, que é bem curta, existe cerca de 100 vezes mais páginas escritas e publicadas analisando e criticando a obra do autor. Ele até comenta que Juan Rulfo é um dos silêncios mais significativos na literatura latino-americana. Mas vamos lá. Passando esses prelúdios, vou passar uma breve sinopse, tomando cuidado com spoilers aqui para vocês, a respeito do que vamos encontrar aqui na leitura do Pedro Páramo. Logo no início do livro, como eu li na introdução do vídeo, temos um jovem indo até Comala após a morte da mãe dele. Ele havia feito uma promessa para essa mulher que iria atrás do pai dele, que ele nunca viu, nunca conheceu, para, de certa maneira, cobrar uma certa dívida que esse pai deixou para com seu filho e a sua mulher. Esse jovem, então, parte até Comala e vai a pé, caminhando, pedindo informação para as pessoas. E logo no início do livro ele encontra um cara que está disposto a ajudar ele a chegar até Comala, vai mostrar para ele o caminho. Vou continuar tomando cuidado com spoilers para pessoas mais sensíveis. Esse cara vai, logo nas primeiras páginas do livro, deixar o rapaz em Comala e vai apontar para ele, né? Vai deixar um endereço, assim, um nome de referência de uma senhora que pode abrigar esse rapaz aí no seu primeiro dia no vilarejo. Esse rapaz vai atrás dessa senhora, então, o protagonista do nosso livro, vai atrás da dona Eduviges e encontra essa mulher, ou melhor, é encontrado por ela. Já recepcionado pela dona Eduviges em Comala, essa senhora fica assustada quando o nosso protagonista conta quem o deixou na cidade e quem passou o nome da dona Eduviges para ele encontrar, pois o rapaz que o guiou até ali, segundo essa senhora, já morreu há muito, muito tempo. A partir daí, Pedro Páramo torna-se então uma espécie de história de fantasmas. São fantasmas para todo lado e as vozes deles vão
preenchendo, vão assaltando a sua vez de se fazer falar nessa narrativa. Logo nesse primeiro encontro fantasmático, fantasmagórico no Pedro Páramo, eu lembrei de uma espécie de conto popular que eu muito escutava na minha infância. Existem diversas versões diferentes para esse conto, ou lenda urbana, digamos assim. É como um do que eu lembro muito bem é um rapaz que vai para um bairro estranho visitar alguns parentes distantes, uma avó, um avô, e ao procurar a casa desses parentes, encontra essa casa fechada e é recepcionado por uma senhora que é vizinha dessa avó, desse avô, desses tios mais velhos. Essa vizinha o chama para entrar, fala que os velhos não estão, né, que seus avós, seu tio não tá, né. Em algumas outras versões diz que foram viajar e oferece café pro rapaz, enfim, faz uma sala ali pro rapaz até a hora que esses parentes distantes voltam para casa e ele se despede da velha que o recebeu e vai para casa dos parentes. Lá, enfim, mata a saudade dos parentes, papo vai, papo vem. Ele comenta que enquanto os parentes não chegavam, ele estava na casa da vizinha, dessa senhora, que muito simpaticamente o serviu café e conversou com ele. E para o espanto de todos na sala, de todos os seus parentes, eles falam que o rapaz só pode estar maluco, pois a vizinha, essa velha que supostamente o recepcionou, já está morta há muito, muito tempo. Então a narrativa do Pedro Páramo vai numa repetição em alguns momentos desse conto, em vários momentos. Em uma primeira leitura dessa parte, me parece que um fantasma vai apontando o outro, e assim a gente vai tomando conhecimento de que eles são fantasmas e vai tomando conhecimento um pouco mais da sua história de pertencimento ali em Comala. Essa história também me fez lembrar de uma anedota muito engraçada do meu avô. Eu vou tomar liberdade nesse vídeo aqui do Sebo Velho para trocar essa ideia com vocês e comentar sobre essa historinha. O meu avô, ele tem 70 e alguns anos, 78, e ele trabalha a vida toda dele num hospital aqui da região onde eu moro, um hospital que surgiu a partir de uma igreja. Antigamente o hospital era tocado por freiras e tal, então ainda existe um funcionamento de uma capela no terreno do hospital, existe ali um cemitério ao lado do hospital, e o meu avô sempre trabalhou desde jovem, né, desde seus 18 anos, ali envolvido com funções de manutenção dessa capela, manutenção geral do hospital. Depois ele passou também a trabalhar na manutenção do cemitério, já trabalhou como coveiro e tudo mais. Num desses anos dele trabalhando como coveiro, ele sempre contou uma história para mim na infância de que durante a noite, em uma noite que ele teve que ficar lá pelo cemitério, num quartinho reservado lá onde ele passava as noites lá de vigília e tal, ele escutou muito barulho no cemitério e foi ver o que era. E daí ele encontrou um monte de jovem fumando, bebendo ali no cemitério. Meu avô foi com a roupa social que ele sempre anda, se aproximando devagar desses jovens, e os jovens olharam para aquele velhinho ali no cemitério e perguntaram: ô tio, tu não tem medo não de ficar aqui no cemitério a essa hora da noite, sair andando por aí? E o meu avô, muito brincalhão do jeito que ele é, respondeu com uma calma impressionante a esses rapazes, dizendo o seguinte: não tenho medo não, meu filho, eu já moro aqui há mais de 30 anos, dando a entender que era um defunto que estava ali, um morto, uma assombração, né? Aí ele disse que a galera saiu correndo do cemitério naquela noite, ele nunca mais viu esses jovens por lá. Enfim, uma anedota bem humorada aí que eu me lembrei após ler essas primeiras páginas do Pedro Páramo, queria compartilhar com vocês. Após avançar nessa parte inicial de Pedro Páramo, já estamos completamente imersos nessa Comala fantasma, junto com o Juan Preciado, o protagonista do livro, conhecendo todos esses fantasmas, toda essa história da cidade, do vilarejo. E aí a narrativa se torna bem complicada, pessoal. Comentei
um pouco sobre esse livro lá no Instagram e pude ver que bastante gente também teve essa certa dificuldade numa primeira leitura do Pedro Páramo, né? Alguns gostaram mais, outros gostaram menos. É porque torna-se, então, nesse livro, uma narrativa sem ordem cronológica, uma narrativa onde uma voz entra, geralmente a voz de um fantasma, às vezes a voz do protagonista, às vezes uma outra voz que a gente não consegue identificar de primeira da onde vem. Essa voz entra na narrativa, diz algo, conta algo e depois já passa para um outro tempo, para dar continuidade a uma outra narrativa que foi iniciada, ou iniciar uma outra totalmente nova no romance. Tudo isso complica bastante a vida do leitor, tá? É algo que eu estranhei no primeiro momento, tive dificuldade sim, bastante, tive que redobrar a atenção, fiz as leituras do Pedro Páramo em momentos de bastante descanso, tô ainda dentro de um período de férias, então tive bastante tempo, tardes bem vagarosas para adentrar nessa prosa fantasmática do Pedro Páramo, e para mim, vencido esse estranhamento inicial, encontrado uma maneira de engajar nessa leitura, o negócio fluiu. Na metade desse livro vai ter um acontecimento muito legal, muito interessante, muito, me parece, ousado, moderno por parte do autor, né, do Juan Rulfo. E aqui, para quem é mais sensível a spoiler, eu recomendo talvez já deixar um like no vídeo, escrever algum comentário, porque eu vou estar nas próximas partes já me adentrando a alguns conteúdos que dizem mais respeito à obra. Quem prefere a jornada, né, não se importa tanto com spoilers, eu também me certifico de que o que eu vou falar aqui não vai estragar a sua experiência na leitura do Pedro Páramo. Bem na metade desse livro, ao meu ver, quando acontece o clímax dessas vozes todas embaralhadas, o protagonista do livro, Juan Preciado, que de certa maneira estava dando um norte para a gente desde o início do romance, quando a voz dele aparecia, a gente já conseguia mais distinguir com uma maior facilidade que era ele que estava falando e aquilo dava um certo contorno na minha leitura. Na metade do livro, ele simplesmente morre. Ele torna-se uma dessas vozes fantasmáticas que povoam Comala. A gente simplesmente tem acesso a uma conversa dele já debaixo do chão, a 7 palmos do solo. E, nossa, estilisticamente isso me pegou bastante. Eu senti o Juan Rulfo praticamente falando, cara, agora eu vou deixar o narrador lá para trás, vou matar o narrador e se vire com o resto dessas vozes aqui. Eu embarquei de cabeça nisso, achei fantástico. Antes de ir para o Pedro Páramo, o cara que ganha o título desse livro, queria dizer que Comala é um grande personagem desse romance. Comala é um local na completa penumbra. É como se chegássemos num vilarejo daqueles filmes B de terror, aonde tem aquela névoa artificial extremamente densa no chão e todas as pessoas que vão aparecer estão carregadas de tristeza, de sofrimento. As paredes, as ruas carregam marcas de dor, de morte e das mais diversas violências. Dos personagens que a gente conhece em Comala, através dessas vozes fantasmáticas, eu destaco com certeza o padre, né, o Renteria, a história dele com a sobrinha, uma história marcada de violência, um padre que está, de certa maneira, proibido de absolver os pecados das pessoas à sua volta, um padre engajado politicamente, socialmente, economicamente com aquela cidade, uma figura que faz uma espécie de ponte da cidade com o divino, com Deus, mas que se vê de mãos atadas, se vê mais uma peça desse quebra-cabeça macabro, maldito, que é Comala. Aí mais para a segunda parte do romance, se aproximando aí do que a gente pode falar um terceiro ato, é que a gente vai ter acesso ao personagem do Pedro Páramo com maior tempo e espaço e parágrafos dessas vozes
dedicados pelo Juan Rulfo, né? Mais personagens falam do Pedro Páramo, mais personagens interagem com o Pedro Páramo, mais parágrafos do Pedro Páramo falando aparecem também, e a gente vai conseguindo iniciar, né, projetar uma imagem um pouco mais fechada, mais dimensional de quem é esse cara. Aí sim, para não dar spoilers mais significativos de uma das partes que eu acho a melhor do livro, que é o final, né, esse final já mais debruçado ao Pedro Páramo, posso dizer que ele é um personagem assim dos vários personagens que a Revolução Mexicana, né, esse momento político onde o livro cutuca um pouco, ele é mais um desses vários personagens da Revolução Mexicana. Pedro Páramo aqui é um político tirano que vive uma história de amor e as consequências desse amor na sua vida. Na vida de Comala, na vida das pessoas de Comala, na vida dos seus amores e dos seus filhos também. Ler Pedro Páramo foi se perder nesse vilarejo fantasmático. Foi se perder nessas histórias de pessoas que já morreram. Foi como, numa das passagens do livro, adentrar o quarto onde uma pessoa morreu, dormir lá, passar pela experiência de vivenciar uma noite naquele lugar e ser perguntado por um fantasma como que eu consegui dormir naquele lugar com paredes, né, tão cheias de histórias daquela morte, tão carregadas, né, dos últimos dias de vida de alguém. É nesse nível mesmo de tensão, assim, é nesse clima mesmo sinistro, fúnebre, que esse romance toca, mas sem perder também uma espécie de vivacidade que contém aqui. Acho que, como as grandes obras da literatura, também a gente abre espaço para ambiguidades, né? Por que eu falo que tem uma certa vivacidade, ao meu ver, aqui nessa prosa tão fúnebre e morta, né? Porque a gente está falando de fantasmas, a gente está falando de pessoas que morreram, mas estão ali falando ainda, né? Estão dando seus pitacos, estão apontando outras pessoas, estão entrando em contato com esse jovem que pisa em Comala, né? Estão ali, de certa maneira, interagindo ainda, né? Estão ali adicionando, estão ali confabulando. E isso me soa um pouco vivaz da parte delas. Mas, enfim, queria dizer que ao terminar esse livro, eu fui buscar trechos para escrever no Sebo Velho, compartilhar com as pessoas que me seguem por aqui, e quase que eu li o livro de novo, porque eu fui para as primeiras páginas, fui lendo, e quase que eu entrei numa espiral e retomei o romance. Mas não fiz isso. Porém, anotei algumas coisas aqui e gostaria de conversar com vocês, para quem se interessou pelo livro, para quem já leu também. Gostaria de trazer essa ideia que eu tive, assim, talvez muitas pessoas tiveram, mas de Comala como o inferno. E como isso, de certa maneira, se aponta nas primeiras páginas do romance. Na página 16 desse livro que eu tenho aqui, seria a segunda página do livro, está escrito assim, sobre o caminho para Comala. O caminho subia e descia. Sobe ou desce conforme se vai ou se vem. Para quem vai, sobe. Para quem vem, desce. Como é que o senhor disse que se chama o povoado que se vê lá embaixo? Comala, senhor. Tem certeza que é Comala? Tenho sim, senhor. E por que parece tão triste? São os tempos, senhor. Mais para frente, um outro trecho. Faz calor aqui, eu disse. Pois é. Mas isso não é nada, respondeu o outro. Fique tranquilo. Quando chegarmos a Comala, o senhor vai ver o que é calor forte. Aquilo fica em cima das brasas da terra, bem na boca do inferno. Digo eu que muitos dos que morrem por lá, quando chegam ao inferno, voltam para buscar um cobertor. Essa ideia do lugar tão triste, do lugar quente, das pessoas que saem de lá e chegam no inferno, voltarem para buscar um cobertor, me parece assim, sempre, me parece já estar apontando, né, para onde a gente vai chegar, para um lugar que se assemelha ao inferno. E eu acho que essa minha ideia ganha mais força quando a gente vê o desfecho final do Juan Apreciado e a cena final do próprio Pedro Páramo lá nos finalmente desse romance. Enfim, gente, Pedro Páramo, esse grande clássico
da literatura hispano-americana não é apenas a história desse grande dono de terras, desse homem poderoso chamado Pedro Páramo que a gente conhece aqui, mas é também de Comala, uma cidade que tem muito a ver com a vida desse cara. É uma história de fantasmas, é uma história de desolação. E o Juan Rulfo abre portas para o realismo mágico nesse livro aqui. Gabriel Garcia Marques disse que ao ler a obra do Juan Rulfo profundamente, foi onde ele conseguiu escrever os seus livros, e tantos outros beberam da fonte do Juan Rulfo, quando ele traz essas pessoas mortas, esses defuntos, esses fantasmas, para contarem a história de um povo, para contarem a história de um personagem tão gigante que é o Pedro Páramo. Ele abre portas para, né, esse grande corrente literária, né, essa grande produção literária da América Latina, que é o realismo mágico. Mas eu gostaria de, no final desse vídeo, dessa minha resenha e dos meus comentários sobre Pedro Páramo, finalizar com uma provocação. Isso que o Juan Rulfo nos escreve e nos mostra, seria um realismo mágico ou seria um realismo maldito? Um realismo macabro? Fica o questionamento. É isso, pessoal. Recomendo para todo mundo que quer um livrinho curto, que quer um livro complicado também e que quer conhecer um grande clássico da literatura latino-americana, da literatura em língua espanhola, tá? Gostei demais de Pedro Páramo, um livro que vale a pena ser relido. Vi um comentário na internet que descreveu muito a minha experiência de leitura dessa obra do Juan Rulfo. Um cara, em algum lugar, escreveu: sinto que ao terminar de ler Pedro Páramo nessa primeira leitura, eu apenas cheguei em Comala. Acho que preciso ler uma, duas vezes para conhecer mais o vilarejo e conhecer as suas pessoas. Então é isso. Acho que eu apenas cheguei em Comala, um desses livros que fica na estante para o resto da vida e vale a pena ter aqui pertinho de mim para eu poder revisitar quando eu achar que faz sentido. Tá certo, gente? Muito obrigado por todos que ficaram aqui. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo de resenha. Tava com saudade de falar em vídeo sobre um livro unicamente. Espero que tenham gostado. Deixem seu like, compartilhem, se inscrevam aqui no canal, sigam o Sebo Velho no Instagram e muito obrigado por estarem apoiando esse projeto. Até o próximo vídeo.